Hoje, 22 de novembro de 2024, Polícia Federal indicia Bolsonaro e outros 36 por planejar golpe de Estado. Justiça Federal libera 2 bilhões e 500 milhões de reais em atrasados para aposentados e pensionistas do INSS. Tribunal Penal Internacional emite mandado de prisão contra Netanyahu por crimes de guerra. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira, dia 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e outros 36 por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado no Brasil. As acusações incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e participação em organização criminosa, com penas que variam de 3 a 12 anos de prisão. Entre os indiciados estão o general Braga Neto, ex-ministro de Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022. O general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, e Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. A investigação detalha que os suspeitos atuaram de forma coordenada, divididos em 6 núcleos golpistas: desinformação, incitação a militares, jurídico, apoio operacional, inteligência paralela e execução de medidas coercitivas. O relatório final, com mais de 800 páginas, será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, STF. A Procuradoria-Geral da República decidirá se denuncia ou não os envolvidos. Caso a denúncia seja aceita, os indiciados se tornam réus e serão julgados pela Corte. A lista completa dos indiciados inclui militares, políticos e agentes públicos ligados ao governo anterior. Rádio mantém relevância no dia a dia de 79% dos brasileiros. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. De acordo com o estudo Inside Áudio 2024, realizado pela Cantar Ibope Média, 79% da população brasileira ainda consome rádio, destacando-o como o principal meio de áudio no país. Além disso, 91% dos brasileiros têm contato diário com algum tipo de conteúdo em áudio, incluindo podcast e plataformas de streaming. Os ouvintes dedicam em média 3 horas e 55 minutos por dia ao rádio, sendo que 69% o escolhem pela cobertura de informações locais e 58% destacam a confiabilidade das informações transmitidas. O estudo também revelou que 77% dos brasileiros reconhece a agilidade do rádio como uma fonte rápida de informação. Em relação às plataformas de acesso, 78% dos ouvintes utilizam emissoras AM e FM, enquanto 28% acompanham transmissões pelo YouTube, seja em formato de áudio ou vídeo ao vivo. E 12% dos ouvintes declaram acompanhar por meio de serviços de streaming de áudio. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O Conselho da Justiça Federal anunciou a liberação de 2 bilhões e 500 milhões de reais em atrasados para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que entraram com ações para revisar benefícios como aposentadorias, pensões e auxílio-doença. Os pagamentos referem-se a 126.374 processos, beneficiando 163.611 pessoas. O valor total destinado aos tribunais regionais federais para o pagamento de requisições de pequeno valor chega a 3 bilhões de reais, abrangendo outros tipos de ações e alcançando 255.423 beneficiários em 203.954 processos. O Conselho destacou que os tribunais regionais federais são responsáveis pelo depósito dos valores de acordo com cronogramas próprios. A data exata para saque dos recursos pode ser consultada diretamente no portal do Tribunal Regional Federal responsável pela ação. A informação na hora certa. Rádio Notícias.
O governo federal, por meio do advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, fez nesta quinta-feira 21 um pedido formal de desculpas à população negra pelas violações sofridas desde o período da escravidão até os dias atuais. O pedido de perdão, realizado em cerimônia oficial em Brasília, é parte de um acordo firmado entre a União e a Educa Afro Brasil, que em 2022 ingressou na Justiça pedindo reparações por ações e omissões do Estado que contribuíram para o racismo no país. Como parte do acordo, o governo federal se comprometeu a criar um fundo nacional para financiar políticas de igualdade racial e reparação de danos à população negra. A proposta será discutida pela Junta de Execução Orçamentária. O pedido de perdão foi descrito como um marco histórico no reconhecimento do racismo estrutural no Brasil e na busca por justiça e igualdade racial. Brasil registra 551 casos de lesão corporal seguida de morte e 1.027 feminicídios em 2024. Marquesan Araújo traz mais informações. O Brasil registrou ao longo de 2024 551 casos de lesão corporal seguida de morte. Dados divulgados pelo governo federal mostram que o número de vítimas desse tipo de crime chega a 2 por dia. O estado que conta com o maior número de casos até o momento é São Paulo, com 88. A unidade da federação tem uma taxa de 0,26 caso a cada 100 mil habitantes. Em seguida está Bahia, com 68 vítimas e uma taxa de 0,61 caso a cada 100 mil habitantes. Rondônia é o único estado que não registrou lesão corporal seguida de morte neste ano até o momento. Acre e Tocantins contam com apenas um caso cada. Já em relação ao feminicídio, o país registrou em 2024 1.027 casos, com uma média de 4 vítimas por dia. São Paulo também lidera nesse tipo de crime, com 176 casos ao longo do ano, com uma taxa de 0,51 a cada 100 mil habitantes. Em seguida está Minas Gerais, com 97 casos registrados e uma taxa de 0,61 feminicídio a cada 100 mil habitantes. Já o Rio de Janeiro aparece em terceiro no ranking, com 77 casos em 2024, além de registrar uma taxa de 0,60 caso a cada 100 mil habitantes. Reportagem Marquesan Araújo. O Tribunal Penal Internacional emitiu nesta quinta-feira, 21, um mandado de prisão internacional contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra. As acusações incluem ataques deliberados a civis e uso da fome como método de guerra por Israel. Os mandados são válidos nos 124 países signatários do tribunal, incluindo o Brasil, que devem prender os acusados caso entrem em seus territórios. Israel rejeitou a decisão, chamando-a de antissemita, e o presidente argentino, Javier Milei, afirmou que não cumprirá o mandado. Os Estados Unidos também criticaram a sentença, enquanto outros países aguardam desdobramentos. O Tribunal Penal Internacional foi criado em 2002 para julgar crimes graves, mas depende da cooperação dos estados signatários para executar suas ordens, já que não possui força policial própria. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Fraudes digitais no Brasil registram uma tentativa a cada 3 segundos no primeiro semestre de 2024. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. No primeiro semestre de 2024, a cada 3 segundos houve o registro de uma tentativa de fraude em ambiente digital no Brasil. A conclusão é do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian. Somente no mês de junho, foram 860.966 ocorrências, sendo 4,6% acima do reportado no mesmo mês em 2023. O indicador mostra ainda que 60,4% das tentativas de fraudes evitadas no período foram identificadas por inconsistências nos dados cadastrais. Além disso, foram 5,3 milhões de ocorrências evitadas no período por meio das camadas de proteção aplicadas durante autenticações de segurança. As pessoas que tentam cometer fraudes continuam se concentrando nas regiões Sul e Sudeste. No primeiro semestre deste ano, os estados do Amapá, Acre e Roraima
tiveram a menor participação no número de tentativas de fraude. Já os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo têm os maiores percentuais. Já na região centro-oeste do país, 492 mil tentativas de fraudes foram evitadas no primeiro semestre deste ano. Goiás foi o estado com o maior número de tentativas evitadas, sendo 174 mil, seguido por Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, com o menor percentual da região, com 84 mil registros. Com relação ao setor que registrou mais tentativas de fraudes no semestre, está o de bancos e cartões, com 54%. Já o de telefonia foi o segmento com a menor recorrência, que registrou 4,7%. Além disso, os cidadãos de 36 a 50 anos foram os que tiveram maior incidência das tentativas de fraude em junho, sendo 35,5%. Para os consumidores se protegerem contra esse tipo de fraude, é necessário, por exemplo, garantir que documentos, celular e cartões estejam seguros com senhas fortes para acessar os aplicativos, bem como desconfiar de ofertas de produtos e serviços com preços muito abaixo do mercado. Reportagem Bianca Mingotti. Os líderes do G20, reunidos no Rio de Janeiro, aprovaram na última segunda-feira, dia 18, uma proposta de tributação progressiva com destaque para a taxação de super-ricos. O compromisso aparece na carta final da cúpula, que propõe ações para garantir que indivíduos de alto patrimônio líquido sejam efetivamente tributados. A ideia inclui o intercâmbio de melhores práticas, mecanismos anti-evasão e princípios fiscais mais justos. Estima-se que uma taxação de 2% sobre o patrimônio de cerca de 3 mil super-ricos, que juntos possuem um patrimônio de 15 trilhões de dólares, poderia gerar 250 bilhões de dólares anuais a serem destinados ao combate à desigualdade e à transição ecológica. Apesar de não propor uma alíquota fixa, o texto do G20 destaca a tributação progressiva como ferramenta essencial para reduzir desigualdades e fortalecer a sustentabilidade fiscal. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.